Dante, a Copa América mal foi confirmada aqui no Brasil e já deve ser alvo da CPI da pandemia. Quais foram as medidas já adotadas pelos parlamentares diante desse anúncio que está gerando muita polêmica em todos os aspectos, em todas as esferas? Foi uma reação quase que imediata ontem, Adriane, assim que a Conmebol anunciou a realização da Copa América aqui no Brasil. Essa Copa América aconteceria na Argentina e na Colômbia, ficou só para a Argentina e depois ficou sem sede, né? Agora confirmaram, a Conmebol confirmou a realização da Copa América no Brasil. Então, de imediato, tão logo houve esse anúncio, foram diversas as críticas, assim, e muito por parte dos opositores ali do governo em relação dos membros ali da CPI. Muito por quê? Por conta da demora que o governo levou para responder uma solicitação, a oferta de venda das vacinas da Pfizer, e aí a resposta aí para a CBF, para a Conmebol, foi super rápida, né? Então, logo de cara, assim, foi uma medida tomada pelo vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, protocolizou lá na CPI um requerimento de convocação do presidente da CBF, o Bruno Caboclo, para querer entender, né, o que houve, o que aconteceu, quais medidas foram tomadas, porque a CBF até agora não se posicionou oficialmente a respeito disso. A Conmebol, que é a organizadora do evento, já anunciou, já fez o anúncio, as reuniões estão acontecendo. Ontem, inclusive, o ministro Luiz Eduardo Ramos falou sobre essas tratativas, falou ainda numa possibilidade de, se o evento acontecer, é a CBF que vai organizar, a CBF que vai ditar as coisas. Então, assim, ele não tratou o evento como confirmado, mas houve uma solicitação, houve uma resposta dada à Conmebol e após essa resposta foi feito o anúncio. Então, o entendimento, a intenção ali de parte do G7, né? E quando eu falo parte do G7 ali da CPI, é porque o senador Omar Aziz, que é o presidente e é um dos membros desse grupo, né, que domina ali as ações da CPI, ele se considerou a favor, assim, da realização do evento. Não necessariamente a favor, mas disse que não via problemas na realização do evento, porque a gente já tem competições rolando aqui. Mas o Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Humberto Costa, outros membros ali da CPI que são bem de oposição de fato, marcaram essa posição, fizeram essa convocação. Agora, ela não deve ser votada ainda agora, né, porque a gente tem depoimentos hoje e amanhã, né, a sessão de hoje é para o depoimento da Nise Yamaguchi, né, uma médica notadamente defensora aí do uso da cloroquina, e amanhã o depoimento da Luana Araújo, uma infectologista que trabalhou por 10 dias no Ministério da Saúde e não foi nomeada justamente porque era contra o medicamento, né? Então, não tem análise de requerimentos essa semana, e como a CBF ainda não se manifestou oficialmente, talvez alguma coisa possa mudar, né, nesse cenário. A gente não tem sede confirmadas ainda, Brasília já manifestou o interesse, o Amazonas no começo foi ligado aos jogos da Copa América, mas descartado pela própria CBF, apesar de uma disposição de se conversar aqui das autoridades do Amazonas. Então, faltam muitas definições antes desse voto, desse requerimento, né? A gente não sabe nem se ele de fato vai ser votado ou não. Dante, agora em termos práticos, o que a CPI poderia interferir? No campo político, me parece que já está interferindo, né? Pode ser, inclusive, que nesse próprio pronunciamento da CBF aí já ocorra algum ruído, né? Ele já surta o impacto dessa intervenção dos senadores. Mas no aspecto prático, como esse chamamento do presidente da instituição, a atuação dos senadores pode influir na realização da competição aqui no Brasil? Emanuel, se houvesse votação de requerimentos essa semana, eu acho que talvez a gente até tivesse algum efeito prático, porque a competição está marcada para a próxima semana, né? Para outra, no caso, daqui a 11, 12 dias na outra semana. Então haveria tempo de mudar alguma coisa. Ficando para a próxima semana, se as tratativas já tiverem andadas, se as reuniões já tiverem acontecido, e principalmente se as delegações já estiverem no Brasil, acho muito difícil que algo de concreto aconteça, né? As equipes já estão treinando nos seus países, daqui a pouco começam o deslocamento para cá ou para outra eventual sede, se é que vai ter, né? A gente está aguardando aí essas definições. De efeito prático em relação à competição, não vejo a possibilidade de termos nenhum. Há, claro, um efeito prático das responsabilizações de condutas, né, dos entes governamentais em relação a isso diante do momento que a gente está vivendo. Porque é importante a gente contextualizar que quando você fala naquela região ali do sudeste do país,
São Paulo está sendo muito cogitada, o próprio governador deixou o caminho aberto para isso, caso seguissem os protocolos, mas é um estado que as internações têm crescido muito, né? É uma situação que ainda está longe de ser resolvida, ainda não está numa estabilidade que, por exemplo, a gente aparentemente vive agora nas últimas semanas aqui e em outros estados do país. Então, é muito temerário, né, de muitas maneiras, se levar em consideração que cada delegação dessa tem pelo menos 65 pessoas, segundo o ministro Luiz Eduardo Ramos informou ontem. São 10 equipes, aí só de delegação são quase 700 pessoas, né? Então, aí, e gente que mora na Europa, que mora na Ásia, que mora em vários lugares do mundo se reunindo aqui. Então, há uma preocupação muito grande em relação a isso, de que maneira você vai conseguir trazer essa segurança, né? Ô, Dante, esperar você concluir aqui, porque ontem eu vi lá no Facebook, a dona Maria da Conceição falou assim que ama eu e o Manuel, mas que é pra gente não te interromper, porque você tem pouco tempo para falar. Não, mas essa interrupção é construtiva. Olha só, inclusive um abraço para a dona Maria da Conceição que está acompanhando a gente agora. Essa questão de ser sede dessa competição, ela é muito polêmica, porque a gente leva em consideração, como você disse, Manaus está numa situação melhor. Mas São Paulo, a previsão da Secretaria de Saúde de São Paulo é que até o dia 17 de junho, agora 17, que vai ser um período, inclusive, de realização da competição, sim, que os hospitais entrem em colapso. Lá tem 18 hospitais, se eu não me engano, 8 deles não têm mais capacidade para receber ninguém e os outros 10 já estão com 80% da capacidade ocupada. Então, é uma preocupação que se tem, principalmente nesses estados que, inclusive, estão passíveis aí de receber as competições. Tem competição rolando aqui no Brasil? Tem. Várias competições. Inclusive, o próprio Campeonato Brasileiro começou e já tem clube pedindo a suspensão do campeonato, de partidas do campeonato. Existem clubes também aqui no Brasil que tem pelo menos, inclusive nesse fim de semana, teve clube com pelo menos 5 jogadores que não puderam participar da competição por estarem contaminados com a Covid-19. O Grêmio perdeu todo o seu ataque para esse jogo desse fim de semana. Exatamente. Né? Então, ainda que estejam acontecendo competições, é provável que as locais tenham suspensão, adiamento de partidas por conta da Covid-19 diante do cenário nacional que ainda é muito complicado. E aí você gera uma sequência de atos que são ligados. A gente já entendeu um pouco a dinâmica da doença. Vamos dizer que chega muita delegação em São Paulo, acontece alguns casos, e aí a proximidade ali do Paraná, por exemplo, que está num estado, né, muito preocupante em relação à Covid, em relação a internações em hospitais, então você acaba causando um risco a mais a esses estados, né? Então é preciso haver protocolos de segurança muito, muito, muito claros. Extremo. E eu não sei se com o tempo que a gente tem de preparação para esse evento é possível fazer isso, né? Tipo, a gente tem 10 dias para o evento começar. Não, me parece irreal conseguir fazer uma preparação adequada, uma estruturação adequada, uma vigilância epidemiológica adequada em tão pouco tempo, né? Mas vamos ver como é que eles vão decidir, o que vai ser definido aí pelas autoridades de saúde, inclusive, porque o Ministério da Saúde está acompanhando, aí, pelo que o ministro Luiz Eduardo Ramos comentou ontem, está acompanhando essas tratativas aí e a gente precisa entender esses próximos passos. A CBF até agora pela manhã não havia se manifestado ainda oficialmente. A seleção está treinando, está se preparando para a competição, mas a entidade nacional até agora não fala nada sobre a realização do evento. Se a testagem ou as barreiras sanitárias do nosso país fossem efetivas, talvez a gente já tivesse a estrutura para testar, a estrutura para isolar. Agora é muita gente, né, Dante? E até com teste, né? Esse teste, o vírus demora muitas das vezes a se manifestar, nem sempre ele é exato. Quando chega pode não apresentar nenhum sintoma, mas ao longo dos dias de permanência, esse sintoma pode vir. A gente está no período de várias variantes circulando no mundo e são pessoas que vão vir de vários lugares do mundo. Os riscos são muito grandes, né, em relação à nossa segurança. A Conmebol chegou inclusive a comprar a receber 50 mil doses de vacina da Sinovac, né, justamente para vacinar primeiro o pessoal da Copa América, da Libertadores, mas não há nem tempo, né, de um intervalo de imunização de primeira e segunda dose, não dá tempo. Né? Não tem como. E qualquer vacinação que seja feita aqui no Brasil, nesse sentido, dos jogadores da competição, ainda vai configurar aí uma fura-fila aí ao PNI, né? Que a gente já está vendo uma situação tão preocupante em relação à nossa demora de vacinas e ainda ter, além de todo o risco que se traz, uma eventual furada de fila sem garantia da imunização desses membros, dessas delegações como um todo, né? Por conta da falta de tempo. Então são vários pequenos elementos que juntos viram um monstro gigante que a gente vai ter que lidar. Gostou do vídeo?
Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.